noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O Salmo 86, Salmo de Davi, Davi diz assim: eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Nós estamos aqui nesta noite para render graças ao Senhor, pelas bênçãos de Deus na nossa vida, pela bênção do Senhor na vida desse ministério, nesse grupo de louvor. Durante esses 25 anos, Deus nos sustentou. E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Nós reconhecemos, é o Senhor que nos manteve firmes nos caminhos do Senhor, para a glória e honra dEle. Convido você a ficar de pé para nós orarmos nessa noite, pedindo de Deus a bênção para esse culto, colocando-nos diante do Senhor. Feche teus olhos, nós vamos orar nesse momento, buscando a presença do nosso Deus. Ó Pai, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, gratos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua salvação em nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Pela vida dessa igreja, Igreja Betel, ó Pai, que o Senhor plantou aqui neste lugar. Também te damos graças, Senhor, pela vida do Ministério de Louvor, que mais um ano completo, ó Deus, 25 anos, ó Deus, servindo e honrando o Senhor. Te agradecemos, Senhor, como é bom ver o Teu cuidado, Pai, o Teu agir nas nossas vidas. Nós não somos merecedores do Teu favor, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor cuida de nós, ó Pai. E nós pedimos, ó Deus, recebe o nosso louvor nesta noite. Abençoa-nos nesta noite, ó Pai. Ouve as nossas orações, que nós possamos, ó Deus, sentir a Tua presença nesta noite, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, para Te adorar, Te glorificar. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te glorificamos por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Muito obrigado. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, ó Pai. Que a Tua presença, que o Teu Espírito fale aos nossos corações e que nós possamos ser cheios do Senhor para servir e testemunhar do Teu amor, ó Pai. Nós Te pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Em meio à tempestade, andando sobre as águas, mesmo quando eu não podia ver, mesmo quando eu pensei que estavas tão distante de mim, em nenhum momento me esqueceste. Em nenhum momento me esqueceste. Em meio a tudo, Tu és o mesmo. Em meio a tudo, és totalmente bom. Em meio a tudo, és soberano. Em nenhum momento me esqueceste. Em nenhum momento me esqueceste. Mesmo em meio à escuridão, sussurrava Sua promessa, mesmo quando eu não podia ouvir. Fui guardado em Teus braços, em todo tempo sustentado em Ti. Em nenhum momento me esqueceste. Em nenhum momento me esqueceste. Em meio a tudo, Tu és o mesmo. Em meio a tudo, és totalmente
25 anos. E vocês fizeram e fazem parte de toda a nossa história. Quando vocês viram essas fotos, algumas bem feias e medonhas, mas que por um tempo relutei em colocá-las, na verdade, elas fazem parte da nossa história. Como a gente se enxergava e como a gente se enxerga hoje. Vocês fazem parte da história. Nós começamos com essa música dizendo que em nenhum momento fomos esquecidos. Tivemos problemas, dificuldades, lutos, mas em nenhum momento fomos esquecidos. E por isso nós nos reunimos nesta noite para agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas. E convidamos amigos, irmãos, pessoas próximas para este momento. A quem nos acompanha através da nossa rede social, talvez você esteja assistindo agora, ou talvez daqui a um tempo, ou talvez daqui a 25 anos. Mas saiba, nós tivemos uma história. Eu quero convidar aqui pessoas que fazem parte, ainda fazem parte, e farão por muito tempo da nossa história. Cris. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pode ficar de pé, cantar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és Podem se assentar. O nosso muito obrigado, Cris. Cris e a todos da nossa comunidade evangélica aqui de Piedade. Temos história, hein? Com a Igreja Assembleia de Deus aqui do nosso bairro Soares. Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui do Soares, não é, Marcos? Josimari, e a todos os jovens da nossa Assembleia de Deus aqui do bairro dos Soares. Teremos uma participação especial de vocês. Desde já o nosso muito obrigado, em nome desta igreja, em nome da nossa história e a história de vocês. Fazer parte da história da presbiteriana Betel, né, irmãos? É uma alegria para nós. 25 anos não são 25 dias. E Deus, em todo momento, Ele se fez presente. Amém?
pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, Os palácios não quero, não. esse aqui como Daniel, com os olhos focados no céu. Com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que morre de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele me ajuda para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transferar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou, segurando a espada
Nosso muito obrigado. Deus abençoe vocês. E nessas andanças nossas por diversos lugares, tivemos a oportunidade de estar ali na igreja presbiteriana do bairro da Ilha, em Salto de Pirapora, por algumas vezes, e fizemos grandes amigos ali. Uma igreja muito aconchegante, e quero convidar aqui o Neto, vai ter uma participação especial conosco também. Leve o nosso abraço a todos dessa igreja que nós amamos. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor,
Deus abençoe e leve nosso abraço a toda a sua família ali, né? A igreja da família. E nós somos surpreendidos por esse ousado amor de Deus. Mais uma vez a Josimari vai estar conosco. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Amém. Deus te abençoe. Nós ficamos mais um pouquinho aqui. Felipe vai continuar chamando aí. Ele foi nosso empresário por muito tempo, né? Nos colocou em cada buraco para cantar. Mas chama aí. Muito bem, irmãos. Nesta noite queria convidar uma pessoa muito especial para nós, que faz parte da nossa história, né? E nós não podemos deixar de dar essa oportunidade para o nosso irmão, querido irmão Saulo, né? Saulo que nos levou a tantos lugares. Nós temos uma gratidão imensa no nosso coração. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Saulo. Deus colocou esse irmão querido alguns anos atrás. Ele nos abençoou como igreja, abençoou muito esse grupo, nos ensinou muito. E nós queremos, nesse momento, dar a oportunidade para ele poder falar um pouco a respeito do ministério que Deus colocar no seu coração. Boa noite, irmãos, graça e paz. Uma alegria muito grande participar dessa festa e dizer a este grupo de levitas que estão aqui completando, né, suas bodas de prata, 25 anos. Deus os abençoe grandemente neste ministério tão rico, tão bonito, levando a palavra de Deus através do louvor, falando as verdades bíblicas a todos os nossos corações. Portanto, quero expressar aqui toda a alegria e a satisfação de ter aprendido com esses irmãos, ter sido muito abençoado por eles. Eu e a minha esposa, Madalena, que era para estar aqui, não pôde, mas prometemos voltar em breve, porque fazemos parte dessa história tão bonita, né, com esses irmãos jovens queridos, bem como toda a comunidade, uma comunidade que marcou as nossas vidas, uma comunidade que nos ensinou muito, uma comunidade que lembramos sempre, uma comunidade que estamos sempre com saudades e com vontade de estar aqui. Quero dizer que neste tempo de pandemia eu particularmente sofri muito, porque eu me senti como um pardal na gaiola. Por que pardal? Pardal não gosta de gaiola. E eu ficava assim, ansioso para sair, para ouvir, e agora ouvindo de perto esses irmãos, me dá vontade de pular de alegria, chorar e tudo mais. E alegria completando com toda esta comunidade, e o fato de eu poder estar com eles em alguns momentos, mas houve uma troca, né? Eu pude trazer um pouco da minha experiência de vida como evangelista e pude aprender muito com esses irmãos maravilhosos aqui. Deus os abençoe muito vocês, sabe? E vocês continuem nesse propósito por muitos e muitos anos, bem como a comunidade da Assembleia de Deus, que está sempre junto aqui dando este apoio. E, irmandade querida, aquele abraço. Deus os abençoe. Amém. Mais uma coisinha, eu só queria citar o nome aqui do pastor Caio, que daqui a pouco vai falar, né? Meu sobrinho, olha que emoção, meu sobrinho. Antes ele dizia, eu sou sobrinho do tio Saulo. Agora é o tio Saulo que fala, eu sou tio do pastor Caio. Estou também com o irmão Altair e o Evandro, estão conosco. Muito obrigado. Muito bem, meus irmãos, como Saulo já anunciou, né? Está conosco nesta noite. Então, uma alegria para nós receber o pastor Caio, também faz parte da nossa história, né? Conhece esse grupo também há alguns anos, e a nossa alegria em poder revê-lo, em poder ouvi-lo nesta noite, que Deus o abençoe. Nós vamos, nesse momento, ouvir a palavra do Senhor. Pastor, se apresente, aqueles que não te conhecem, fique à vontade. Obrigado.
Eu estava aqui ouvindo e vendo o vídeo, né? Embora falta a imagem do Márcio gordinho no vídeo, né? Tem eles na versão atual, viu, Márcio? Tá faltando aí fotos mais antigas, viu? Eu acredito pessoalmente que as nossas memórias, elas estão conectadas às pessoas, não às experiências, né? A gente vive nas redes sociais aí, no Instagram, fazendo stories, né? Gravando vídeos, narrativas, e muitas dessas histórias, elas têm a ver com experiências, viagens, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente experimenta. Mas as melhores experiências são aquelas que nós temos com as pessoas. E essas são, de fato, memórias que a gente leva para a vida. Então, quando eu reencontro aqui amigos e amigas, eu percebo que é exatamente isso. Memórias e pessoas estão conectadas. E eu gostaria de fazer 2 perguntas relacionadas até ao tema da mensagem e também ao fato de celebrarmos hoje 25 anos desse ministério. São perguntas que fazem a gente pensar sobre a vida. A primeira delas é: o que nos faz prosseguir? O que faz você prosseguir? O que faz você se levantar todos os dias, especialmente às segundas-feiras, e fazer aquilo que você sempre faz? Talvez uma outra pergunta que nos ajude a compreender essa reflexão é: o que nos faz continuar? O que faz a gente fazer o que nós fazemos e o que faz a gente continuar fazendo aquilo que nós fazemos? Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava participando de um evento em Arujá, num acampamento chamado Jovens da Verdade, e lá tem um chalé que é destinado aos preletores, né, que falam nas temporadas. Eu estava junto com um grande amigo chamado Neto Damião, e ele estava voltando do Líbano, e ele tinha participado de uma missão de resgate de pessoas que estavam fugindo do conflito da Síria. E ele, junto com um grupo de líderes da comunidade que ele pastoreava, junto à Missão Mais, foi até essa região de fronteira do Líbano para resgatar famílias inteiras que estavam fugindo desse conflito. E uma das experiências que no período que nós estávamos juntos, numa madrugada, ele compartilhou, marcou o meu coração. Eu estava para fazer um estudo desse texto que eu vou pregar, e ele me contou: Caio, a gente se aproximava dessa região de fronteira, e pastores traziam suas famílias, pessoas das suas comunidades, refugiados, traziam até nós, e nós queríamos levar esses pastores embora, junto com suas famílias, mas eles não queriam vir, eles queriam continuar a fazer aquilo que eles estavam fazendo, resgatar pessoas, pregar o Evangelho num contexto de guerra. E ele me disse que dessa experiência nasceu uma teologia, a teologia de continuar. E aí a gente olha um pouco para a nossa vida, e a gente olha para a nossa existência, e para tudo que está à volta, e a gente se pergunta: e nós, o que nós fazemos, e por que nós fazemos, e por que nós continuamos, mesmo com cenários talvez muito diferentes da história de vida desses pastores? Por isso eu queria ler com você o texto de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Eu estava para fazer um estudo, para dar uma aula sobre esse texto, quando o pastor Neto Damião me contou essa experiência. Eu disse: tem alguma coisa que a gente pode olhar para a narrativa bíblica e encontrar respaldo, base, fundamento, para que essa teologia fizesse sentido para a vida daqueles pastores, daqueles líderes. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Preste bem atenção, eu vou ler e gostaria que você acompanhasse essa leitura. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Interessante o fato que nós estamos numa transição histórica nesse texto. Moisés faleceu e a sucessão da sua liderança é colocada nessa narrativa até de uma forma rápida, abrupta. Josué se vê diante de uma revelação, dizendo: olha, Moisés morreu, é com você. Alguns estudiosos chegam a sugerir que aqui há uma consideração importante para o próprio Josué. O fato de que alguém poderia olhar para ele e dizer o seguinte: olha, você era auxiliar, você era alguém que comandava a parte, especialmente do exército, visando suceder Moisés. Havia uma preocupação da cultura de que Josué tivesse sido visto como alguém oportunista, alguém que estava aproveitando o momento para se colocar como líder. Agora, se a gente estudar todas as nuances do texto, as características, o momento histórico, o contexto, nós vamos perceber 3 lições, 3 princípios que o texto nos ensina. O primeiro deles é que o texto nos leva a considerar, preste bem atenção, a nossa responsabilidade e disposição. O texto me leva e leva você a considerar a nossa parte, a nossa responsabilidade e a nossa disposição. De uma forma muito honesta, no versículo 2, Deus diz a ele, através do anjo, nessa revelação que nós chamamos de oráculo, dizendo o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué teria que suceder alguém com uma liderança forte e marcante. Você já imaginou a pressão? As pessoas poderiam falar dele. Você já imaginou a pressão? Ele poderia olhar para as suas fragilidades e se ver como alguém incapaz de tal ato ou de tal posição. O texto nos mostra que, acompanhado dessa notícia, vem o chamado e a disposição e o esforço que outras traduções trazem como uma expressão: bom ânimo. O chamado de Deus, preste bem atenção, considera o nosso esforço, a nossa responsabilidade e a nossa dedicação. Nós estamos falando de um grupo que passou por muitas dificuldades, não é verdade? Vocês precisaram ensaiar, vocês precisaram reformular, vocês precisaram às vezes fazer uma pausa, mas sempre foi preciso da parte de vocês disposição. E eu quero afirmar para você que, se a gente olhar para a narrativa bíblica, nós vamos perceber que Deus usa pessoas disponíveis. Pessoas que, independentemente da sua capacidade ou não
se colocam à disposição de reconhecerem sua responsabilidade e a sua tarefa. Agora, de uma forma muito honesta, a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar, por exemplo, para o seu casamento, olhar para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, para os cenários ao redor, para as suas circunstâncias e assumir suas responsabilidades. Para que as coisas aconteçam, a gente precisa compreender que nós temos um papel. E esse papel não tem a ver com a nossa capacidade, mas com o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Talvez a gente não experimente algumas mudanças, talvez a gente não experimente algumas coisas que podem mudar os cenários da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não temos disposição. Porque não há coragem, porque não há da nossa parte o assumir a responsabilidade. E a gente vive uma geração, nós vivemos uma geração que gosta de pular etapas e não quer lidar com esforço. Não é assim? A gente vive uma geração, e uma das coisas que eu ouço de pastores viajando pelo Brasil é: olha, parece que as pessoas elas não querem compromisso. Elas não querem ter a disposição de assumir suas responsabilidades, porque faz parte dessa geração alcançar o objetivo sem considerar a nossa disposição e a nossa responsabilidade no processo. Nós vivemos uma geração não somente de irresponsáveis, nós vivemos uma geração que não quer assumir a disposição de compreender a sua parte no processo. A pergunta que eu gostaria de fazer para você, olhando para a sua vida, olhando para o seu casamento, para os papéis que você desenvolve, para as responsabilidades que você tem, e fazer a seguinte reflexão: qual é a sua parte? Qual a sua disposição e a sua responsabilidade diante das circunstâncias que estão à sua volta? Qual a sua disposição? Como, por exemplo, a gente talvez pensar num detalhe tão simples como uma simples dieta. A gente quer emagrecer sem fazer esforço. A gente quer experimentar coisas na nossa vida, por exemplo, como uma vida saudável financeira, sem ter controle. A gente quer experimentar mudanças no nosso caráter, na nossa personalidade, sem renunciar coisas que alimentam o nosso ego, a nossa vaidade, os nossos defeitos e as nossas manias. Há um chamado de Deus para a vida de Josué que vem com um indicativo à disposição. Dispõe-te agora. E Deus está dizendo isso para você. Deus chamou você aqui hoje para dizer: olha, dispõe-te agora. Faça a sua parte, assuma a sua responsabilidade. Se coloque disponível a esse processo para compreender que muitas mudanças acontecem quando nós nos colocamos disponíveis ao agir de Deus. A segunda consideração, o texto nos faz considerar algo fundamental nessa narrativa, que é a promessa da companhia de Deus. Deus, ao se dirigir a Josué, fala sobre disposição, mas logo após esse chamado, logo após esse imperativo, ele revela a ênfase daquilo que nós chamamos ser a promessa do trajeto. Exatamente isso. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus está prometendo a Josué a mesma coisa que ele prometeu a Moisés. Sabe o que ele prometeu a Moisés? A companhia dele. A companhia dele sobre o trajeto. E a palavra aqui de encorajamento é seguida da promessa da companhia de Deus. E se a gente estudar a história de Israel, a gente vai entender que é algo muito comum no imaginário do povo, a ideia de que Deus sempre se revela nos momentos mais importantes. E nesse momento de transição histórica, que sai uma liderança carismática, forte, que tem a ver com a identidade do povo, para assumir alguém, Deus diz: Josué, aquilo que eu prometi a Moisés, aquela promessa se estende para a sua vida. E a reflexão que nós devemos fazer durante esse trajeto de 25 anos, e talvez aqui também olharmos para a nossa vida,
e fazemos a seguinte pergunta: alguma vez Deus se ausentou? Alguma vez Deus se ausentou? Olhe para a sua história de vida pessoal, para os seus conflitos, para os seus problemas, para as suas perdas, para as suas lutas, para as suas dificuldades e reconheça que Deus nunca se ausentou da nossa história. Sabe por quê? Eu gosto de afirmar isso. Porque Deus esteve, Deus está e estará em nossa companhia. Você crê nisso? Porque essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Eu vou repetir isso porque muitas vezes a ansiedade tira de nós essa compreensão, o medo tira de nós essa compreensão, as dificuldades e as circunstâncias roubam de nós essa convicção de fé, de que Deus esteve, de que Deus está e estará em nossa companhia. Eu sei que alguns de vocês acompanham um pouco da nossa história de vida, minha e da minha esposa. Nós temos um filho especial e nós temos uma UTI na nossa casa. E o meu filho tem expectativa de vida de 1 dia, e dia 25 agora ele vai completar 14 anos. 14 anos, vivendo um dia de cada vez. E sempre as pessoas perguntam para minha esposa: como que vocês conseguem viver tudo o que vocês vivem, toda essa mudança de cenário repentino, todas as lutas? A minha esposa sempre repete isso, porque nós nunca estivemos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Sabe por que esse ministério completa 25 anos de vida? Não porque tem habilidade, não porque o Márcio é uma liderança criativa, empreendedora, não porque tem pessoas aqui que amam o que fazem. Sim, tudo isso compõe, mas é porque Deus se fez presente nesses 25 anos. É porque Deus caminhou revelando a sua graça e o seu cuidado durante esses 25 anos. Nos momentos de alegria, nos acampamentos, nas festas, nas celebrações, mas nas dificuldades, nas lutas, nas pausas, Deus se revelou, porque nós não caminhamos sozinhos. Em último lugar, e a terceira consideração, que eu diria ser a ênfase do texto. Quando nós estudamos teologia, há um princípio chamado análise semântica, tem a ver com a semente do texto. O que o texto quer dizer? O eixo semântico do texto é a seguinte afirmação, preste bem atenção. O texto nos faz considerar que a palavra de coragem não é para os fortes, capacitados e corajosos, mas para aqueles que constantemente vacilam e têm receios dos seus fracassos futuros. Essa palavra de encorajamento, que é repetida por 3 vezes, ser forte e corajoso, tão somente ser forte e corajoso, tão somente ser forte e corajoso, ela só é dada como ênfase e repetida na maneira que ela é repetida, sabe por quê? Porque Josué se vê numa fragilidade, ele não está batendo no peito, dizendo, eu tenho capacidade, mas é Deus dizendo a ele, ser forte e corajoso. E eu fui estudar a estrutura literária desse texto, e eu me surpreendi com aquilo que eu vou dizer para você. Primeiro que essa expressão é um sussurro. Deus está dizendo para Josué da seguinte forma, ser forte e corajoso. Como se estivesse soprando nos ouvidos dele, ser forte e corajoso. Você não pode olhar para esse texto e imaginar que Deus está ali como um treinador do Anderson Silva, no octógono, dizendo, ser forte e corajoso, vai lá, faça a sua parte, vai lá, lute. Não, o texto é um sussurro. A estrutura literária do texto mostra que Deus está repetindo 3 vezes, de forma a dizer assim, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Por que a gente entende isso e aprende isso com o texto? Porque muitas vezes nós nos vemos em situações onde Deus precisa sussurrar aos nossos ouvidos, diariamente, constantemente, a cada manhã, a cada circunstância, Deus dizendo a mim e a você, ser forte e corajoso. Agora, há uma segunda informação do texto que a gente encontra num estudioso, chamado Joaquim Jeremias, um estudioso do Novo Testamento.
quando a gente lê o texto, é importante a gente imaginar o texto. Isso faz parte de uma boa interpretação bíblica. Olhar para esse diálogo e entender como Deus estava dizendo isso a Josué. Aonde que Deus estava nesse diálogo? Deus estava atrás de Josué, dizendo: Josué, vai lá, é contigo. Estou empurrando você, dando gritos como um treinador nervoso. Não. Sabe como que Deus se coloca nessa imagem do texto? Olhando para Josué e dizendo o seguinte: vem, Josué, ser forte e corajoso. Deus está como se à frente, na direção daquilo que era o propósito, chamando Josué: ser forte e corajoso. Vem, ser forte e corajoso. Deus não estava aqui empurrando ele para uma cilada. Deus estava chamando Josué para uma missão. Isso tem a ver com vocação. E ele está nesse trajeto final, dizendo: ser forte e corajoso. Vem, Josué. Assim como ele olha para a minha vida e para a sua vida e diz exatamente isso repetidamente: vem, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E quando eu olhei para isso, eu falei: não pode ser, ele deve estar inventando isso. Fui através dos textos bíblicos, através de outros comentaristas, saber se de fato isso estava na cabeça do Joaquim Jeremias, e fui ver que não, que há uma estrutura de linguística no texto, que convida a gente a compreender que Deus está no propósito da caminhada, que era a terra prometida, dizendo para ele: olha, o que eu prometi a Moisés se estende a você, e essa terra que eu prometi a ele é também para a promessa sobre a sua vida, então pode vir. E eu me lembrei de uma experiência que eu tive, eu quero terminar com essa experiência. O meu filho mais novo, o Luca, e ele começou a fazer aula de natação, e o professor chamou a gente e falou: olha, ele tem muito medo, não sei o que acontece, mas ele tem muita dificuldade de participar. E eu queria que você gastasse um tempo com ele para tirar o medo que ele tem da água. E a gente sabe, qualquer lugar que a gente vai hoje, uma festa, um aniversário, você tem água, você tem piscina, né? Não era igual antigamente que a gente tinha que procurar um lago, um tanque, né? A gente tinha que caçar lugar para nadar. Hoje não, qualquer lugar que você vai tem. Até por segurança, você tem que ensinar os filhos a nadar. E eu peguei alguns dias das minhas férias para ensiná-lo a nadar. E eu fui na internet e percebi que eu não sabia nadar também. Porque como que eu aprendi a nadar? Aprendi a nadar é o seguinte: meu pai foi lá no Rio Ribeira, jogou eu e meu irmão na água e falou: se vira. Esperou alguns segundos. E a gente aprendeu a nadar, nadamos. Hoje não, hoje tem toda uma tática. E eu olhei para a piscina onde eu moro, no condomínio, e falei: puxa, como que eu vou ensinar o meu filho a nadar? Com medo da água. E aí eu olhei para aquela estrutura e falei: só tem um jeito. Eu peguei o meu filho pequenininho, coloquei no rasinho, dei um passo para trás e falei: Luca, vem com o pai. 1 metro de distância, ele vinha. Fiquei o dia inteiro naquela mesma posição, dizendo: Luca, vem, e ele vinha. Passou outro dia, dei mais um passinho para trás: Luca, vem, veio. Passou outro dia, 3 passinhos para trás, até que 4º, 5º, 6º, 7º, 8º dia, ele já estava nadando a piscina toda, com a segurança de que eu estaria no final do trajeto. Essa mesma imagem é a imagem que o texto nos propõe, de um Deus que está olhando para a vida de Josué, dizendo: Josué, pode vir, ser forte e corajoso. Deus não está empurrando ele para uma cilada e para uma situação além da sua capacidade, mas Deus está convidando Josué a viver a promessa que ele tinha feito a Moisés e ser alguém fundamental na caminhada do povo à terra prometida. É claro que a gente olhar para o texto, a gente vai também considerar que a palavra, por exemplo, é o princípio, o guia, a orientação para que isso acontecesse. Mas há aqui uma estratégia didática no texto, apontar para aquilo que nós chamamos ser a promessa de Deus estendida ao povo de Israel. A promessa não era apenas para Moisés, era para Josué e para o seu povo. E todo sermão deve apontar para a pessoa de Cristo. E aonde Cristo entra nessa história? Cristo é a nossa terra prometida. Cristo é o local e o lugar para onde nós apontamos o nosso futuro.
A eternidade é aquilo que nós temos a partir de Cristo, porque Cristo é a promessa se cumprindo sobre a nossa vida. A promessa que se cumpre sobre Moisés, que se estende a Josué, se revela na pessoa de Cristo. E Cristo é o cumprimento da promessa estendida ao seu povo, e hoje que eu e você podemos, nessa noite, dizer que através de Cristo, nós também não caminhamos sozinhos. E eu quero terminar essa mensagem convidando você a fechar os teus olhos e a imaginar, e a gente aprende isso com os pais da igreja, através de um movimento chamado Lectio Divina. Na Lectio Divina, a gente pega texto bíblico e nós oramos os textos bíblicos. Sabia que a Bíblia é escrita para isso também? Você lê os Salmos orando. Você pode ler esse texto de Josué numa Lectio Divina, lê-lo em voz alta e fazer dele uma oração. E ao fechar os teus olhos, imaginar Deus dizendo isso para você hoje. Sabe o quê? Ser forte e corajoso. E Deus repetindo: ser forte e corajoso. E Deus sussurrando em minha voz: ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque eu serei contigo como fui com Moisés. E aí você olha para a narrativa da sua vida, para toda a história, para as perdas que você já passou, para as lutas, para as crises, para as noites de lágrimas, para tudo que você já enfrentou, e você diz: Ele estava lá, Ele está e Ele estará todos os dias a partir de Cristo e pela presença do seu Santo Espírito, sussurrando todas as manhãs: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Quando as nossas pernas vacilarem, quando o medo soprar na madrugada, quando o coração angustiado, quando a mente inquieta, quando as lágrimas brotarem, Ele estará lá, dizendo: ser forte e corajoso. Senhor, muitas vezes, como Josué, nós nos vemos em situações que nos colocam diante da nossa incapacidade. Não era isso que nós planejávamos, não era isso que nós pensávamos em fazer, mas nós ouvimos o Teu chamado, ainda que com muitas limitações, com muitos defeitos, com muitas fragilidades, com ansiedades, com medos, a gente ouve e quer dizer: Senhor, nós vamos, debaixo dessa promessa, e na certeza da Tua companhia, nós vamos. E que o Senhor nos faça forte, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor caminhe conosco, trazendo na nossa mente inquieta, ao nosso coração angustiado, a certeza de que nós não estamos sozinhos. Ó Pai, nós queremos ouvir essa palavra e abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente para ouvir o Teu Santo Espírito por essa palavra proclamada, que podemos ser fortes e corajosos diante dos cenários que estão ao nosso redor. Pai, eu oro aqui pela mulher que é visitada, ó Deus, por uma angústia e por um medo tremendo, que olha para o seu casamento, para os seus filhos e tem medo, tem receios. Sopra no ouvido dela, com Teu Espírito, ser forte e corajoso. Ó Deus, eu oro aqui pelo pai de família, pelo homem preocupado com as suas finanças, com o seu trabalho, com os seus medos, com os seus traumas, com as suas angústias, com o seu desânimo. Que Teu Santo Espírito sopre sobre ele, ser forte e corajoso. Oro por aqueles que são consumidos por uma saudade, por um vazio, por uma tristeza. Pai, que o Teu Santo Espírito sopre nessa noite essa palavra: ser forte e corajoso. Oro por jovens, adolescentes, ó Deus, indiferentes, que estão em crise quanto a propósito, vocação, o que fazerem da vida.
que têm medo, que são visitados por uma angústia tremenda, que eles ouçam o teu Espírito nessa noite dizendo: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a gente continue, que a gente prossiga. Não sei se mais 25 anos, como o Márcio falou, né? Eu vou estar com 78 anos mais ou menos, acho que isso é a conta, né? Não sei, mas vamos prosseguir na certeza da companhia e da presença de Deus sobre a nossa vida. Amém. Amém. Deus continue abençoando a vida do pastor Caio, seu ministério, sua família. E nós continuamos louvando aqui com o Ministério de Louvor. Estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é o meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e a harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é o meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor.
nem com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é o meu lugar, vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando eu Cristo virá me buscar Pra viver para viver no lar. Eu espero esse dia chegar Quando Cristo virá me buscar pra viver para viver no lar. Meus queridos, nós caminhamos para o final. Eu não sei se nós conseguimos descer todos, se o fio chega, mas nós queremos estar mais perto de vocês. Por alguns momentos nós nos preocupamos sim com o que estamos gravando e pensamos até no planejamento de nós pensarmos mais em quem nos está assistindo através do vídeo. Nesse momento nós nos colocamos mais perto de vocês. Nós nos aproximamos de vocês que fazem parte da nossa história. E vocês não podem mais não fazer parte da nossa história. Vocês já fazem. Por mais que vocês não queiram, essa é a nossa história. Juntos. Eu não sei por quanto tempo. Essa música que nós cantamos há pouco, ela nos serviu de esperança durante esse tempo que nós passamos afastados. Durante a pandemia, nós estivemos cantando em lugares separados. Nós cantávamos cada um no local. Isso foi em vários locais onde vocês também estavam. Nós não tínhamos e não sabíamos o que iria acontecer a partir dali. E de fato, foi aterrorizante para muitos. Para nós, foi esperança. Que por mais que nós passássemos por lutas, tribulações, morte, nós tínhamos a esperança. E nessa esperança, nós nos baseamos e mantemos a nossa fé. Obrigado. Primeiramente a Deus por nos permitir viver. Lógico que 25 anos, eu comecei com 2 anos a cantar. Mas nessas rugas que não existem ainda, graças à ciência e os médicos, o Senhor colocou na nossa história, em cada ensinamento, em cada passo, por onde nós passarmos, por quem irá nos ouvir, palavras de esperança. E nós nos encerramos cantando Romanos 8, nessa verdade. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? E Paulo fala várias coisas: será fome, nudez, tribulação. E por fim ele diz: pois eu estou bem certo de que nada, e eu digo mais, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para encerrar, por mais que você não conheça, essa música é super fácil, mas eu vou pedir para vocês ficarem de pé e nós vamos cantar juntos, terminando este momento. Essa é uma verdade que nós queremos cantar sempre. Com pandemia ou sem pandemia, nós continuaremos cantando. Se não aqui, em algum lugar, na eternidade. Nós nos vemos aqui, não sei amanhã, mas nos veremos em algum lugar na eternidade.
nos afastar do teu amor. Mais uma vez. Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo. Quem poderá nos afastar do teu amor? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais uma vez, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá nos afastar do teu amor? Mais uma vez, diga. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá nos afastar do teu amor? Mas estou bem certo em todas as coisas. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais uma vez, as vozes dizem. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Declare isso com a sua voz. Meio daquele que nos amou. Mais uma vez, nós vamos cantar. Mas em todas as coisas, como igreja, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Abençoe a vida de vocês. Agradecemos por fazerem parte da nossa história. A quem está nos assistindo, nosso muito obrigado. Encerramos assim essa live, essa gravação, agradecendo a Fabrício, toda a equipe aqui que nos auxiliou, a todos que de alguma forma contribuíram para que pudéssemos estar hoje aqui. Com a graça de Deus, vamos continuar. Sempre, sempre. Nosso muito obrigado. Encerramos assim. Fique de pé mais um instante, Felipe.
vai fazer alguns agradecimentos. Acho que encerraremos com a bênção também. Amém, meus irmãos, que Deus continue nos abençoando. Quero chamar mais uma vez o pastor Caio aqui à frente para orar, encerrando este culto e também petrando a bênção sobre nós. Vamos. Obrigado, Pai, por nos amar. Apesar de quem somos, o Senhor nos ama. E esse amor nos constrange. Obrigado por esse amor. Em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que a sua doce e eterna presença venha sobre nós. Venha sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Amém. Pode sentar, nós temos alguns recados aqui. Primeiro, a nossa gratidão a Deus, né, por esse momento, por muitos irmãos que participaram conosco, todos vocês. Deus abençoe ricamente. A nossa gratidão por vocês estarem aqui conosco nesta noite, nesse momento especial. Nós queremos agradecer aos irmãos que participaram conosco, né? Agradecer a Cris, Deus continue abençoando. Agradecer a Josimari e os irmãos da Assembleia de Deus. Também o Neto, né, que participou conosco. Deus abençoe. Nós nos alegramos muito em tê-los como amigos, irmãos em Cristo. Também agradecer aqui ao Zé, né, que esteve conosco aqui a semana, mexendo no som, né? Deus abençoe ricamente sua vida, sua família. Nossa gratidão a Deus por todos vocês. Pastor Caio, obrigado por aceitar o nosso convite. Deus abençoe a sua vida. Saulo, companheiro nosso, né? Nosso grande amigo. Deus abençoe ricamente. Leve um abraço a toda a sua família. Agradecer também ao Samuel, né? Estava esquecendo já do Samuel aí, Samuel. Deus abençoe também, faz parte da comunidade de Piedade, evangélica de Piedade. Agradecer ao Samuel, que sempre está conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida e todos os irmãos aqui do Ministério de Louvor, as irmãs que se dedicaram aí na preparação da lembrança que nós vamos ter para vocês, tá? Agora nós vamos... Isso, mas só uma coisa que nós não contamos para os senhores e para as senhoras, né? Parece evento do prefeito. Senhores e senhoras, que nós não estamos fazendo 25 anos, na verdade nós fazemos 27 anos. É que assim, se 25 já estava difícil, contar a idade, 27 seria um pouco pior, mas não é por isso. É que nós fizemos 25 anos há 2 anos atrás, na pandemia. Então nós ficamos na expectativa se poderíamos ter um momento como esse, né? Lógico que muitas outras pessoas nós poderíamos trazer, lotar isso aqui, né? Nós estamos ainda no momento que ainda requer um pouco de cuidado, né? Então nós convidamos especialmente cada um de vocês, né, fazem parte sim da nossa história e para esse momento. Então 25 mais 2, mas considerem 25, tá bom? Por favor. Isso aí. E nós vamos nos posicionar, nós vamos sair todo o conjunto, todo o Ministério de Louvor, nós estaremos à porta para cumprimentá-los, agradecer pela presença de vocês e também entregar uma simples lembrança para vocês. Que Deus abençoe ricamente, como expressão da nossa gratidão por vocês estarem aqui nesta noite, tá bom? Então nós teremos somente essa lembrança hoje, né, devido a esse momento ainda que nós vivemos. Nós não teremos o nosso momento tradicional aqui da Betel de confraternização, mas sintam-se abraçados. Agradecemos ao Senhor e numa próxima oportunidade estaremos todos lá reunidos, comendo e adorando ao Senhor novamente, tá bom? Deus abençoe ricamente.